E o aumento do preço do gás agrava ainda mais a crise na indústria. Com isso, existe uma urgência no parcelamento de dívidas trabalhistas. Quem fala sobre o assunto é o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Rafael Servoni, que está aqui conosco. Muito bom dia, Rafael. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã domingo. Muito bom dia, Fernando, Kalina, e um abraço, um bom domingo a todos os amigos da PAN. Muito bem, a gente começa esse nosso bate-papo justamente com essa questão. A pandemia tem agravado diversos setores da sociedade. Nós falamos muito de comércio, serviços, mas a indústria, que é a base, né, de todo o consumo, também vem sofrendo muito e o gás é um insumo fundamental, é isso, Servoni? O gás é um insumo absolutamente fundamental. Nós tivemos agora alguns avanços com a aprovação da lei do gás, isso vai melhorar a competitividade, é um dos entraves que nós temos, Fernando. Para você ter uma ideia, hoje nós acabamos de receber a notícia que a partir de 1º de maio o gás vai aumentar 39%. Isso dá um impacto de 31% no custo da indústria. E a energia para a indústria de base, para a indústria intensiva em máquinas e equipamentos, é muito relevante, no momento que não poderia ser o pior possível, né? No momento que pesquisa do IBGE mostra que até junho do ano passado, é a última pesquisa disponível, mais de 520 mil empresas encerraram suas atividades. Nós temos um problema sério no Brasil, já independente do Covid, de competitividade, de falta de competitividade. Nós mostramos ao governo claramente que, comparando a nossa competitividade com países da OCDE que concorrem diretamente conosco, tem 12 itens que representam 1,5 trilhão de diferença de custo no famoso custo Brasil. O custo de energia é um dos grandes problemas que nós enfrentamos nesse momento. E ainda pelo Covid. O Covid piorou, acelerou esse processo. Lembrando que no Brasil, diferente de muitos países lá fora, a Covid veio depois de muitos e muitos anos, quase 8 anos, de recessão profunda. Então, aqui na minha cidade de Santa Bárbara, onde eu moro, a gente diz que não bastasse a queda ter o coice. Então, após anos de recessão, ainda tivemos o Covid que se prolonga ainda pelo 2º ano, né? E o gás é absolutamente um ponto relevante para nós e nós não poderíamos sofrer isso nesse momento, até porque ninguém consegue repassar esse custo para o consumidor que está retraído, que o comércio fechado. 65% em pesquisa que nós fizemos em agosto do ano passado mostrou que 65,3% das empresas estão endividadas fortemente. Então, isso é um impacto enorme para nós, né? Quase 30% não tinham previsão de quando poderiam pagar suas dívidas. Então, é importante que, como aconteceu no passado, a gente tenha um escalonamento de pagamento, um gap para pagar essas dívidas, né? Dar mais fôlego para as empresas, para que elas possam ajudar o Brasil a sair dessa crise. Eu participo, Kalina, de um grupo de trabalho do G20, na verdade do B20, que é a área privada do G20. Semana retrasada, nós fazíamos uma reunião com o presidente do Parlamento Europeu, com o representante do governo americano, que é o John Kerry, e eles diziam que país nenhum conseguirá sair sozinho dessa crise, especialmente do Covid. E para isso eles vão trabalhar em conjunto. Mas isso também não será suficiente sem o maior parceiro que eles consideram nesse momento capaz de alavancar a economia e trazer soluções que ainda nem foram inventadas, e esse parceiro é a indústria. Para isso, o presidente Biden acabou de soltar um pacote de 2,8 trilhões de dólares, isso dá 2 vezes o PIB brasileiro, dos quais 300 bilhões de dólares serão direcionados à indústria. O Parlamento Europeu está fazendo a mesma coisa. E sabe uma das formas que ele está fazendo isso? Devolvendo impostos para a indústria, para que ela possa passar por esse momento e ajudar os países a se recuperarem e a voltar a uma condição de normalidade. Nós fazemos isso aqui, a indústria tem feito o seu trabalho. Desde o início da pandemia, nós estruturamos todas as nossas escolas do SESI e do SENAI aqui em São Paulo. No momento que nós tivemos que fechar as escolas e ir para o EAD, imediatamente o presidente Paulo Scaff solicitou que as cozinhas industriais fossem utilizadas para produzir alimentos. Nós fizemos mais de 230 mil refeições por dia no ano passado, foram mais de 12 milhões de refeições ao longo do ano passado, porque depois, com o agravamento da crise, começou a fome, e isso está se repetindo nesse momento. Nós estamos repetindo essa ação agora, nesse instante.
colocamos as nossas escolas do Senai para consertar respiradores, capacitamos a indústria automobilística para poder usar os seus técnicos e engenheiros para produzir peças e recuperar respiradores. Produzimos mais de 1 milhão de kits de álcool gel, mais de 1 milhão de máscaras, fizemos protocolos de retorno seguro para as empresas, e essa é outra confusão que essa crise trouxe, porque não há um alinhamento entre os governos federal, estaduais e municipais. Cada um vai numa direção, não tem uma sincronia, uma sinergia, e isso atrasa a recuperação da economia. Nós precisamos agora de vacinas de uma maneira muito mais rápida, né? Isso foi um pouco de falta de planejamento, ou seja, é uma tempestade perfeita, e para isso nós precisamos ter ações disruptivas no momento de disrupção. O senhor falou sobre a lei do gás, que foi sancionada essa semana pelo presidente Jair Bolsonaro, sem vetos. Explica para o nosso ouvinte e o nosso espectador por que ela beneficia a indústria. Ela beneficia não só a indústria, como o consumidor final, porque ela é uma legislação que reduz o monopólio. Hoje, a Petrobras tem um monopólio na produção e na distribuição do gás. Então, é uma legislação que aumenta a concorrência, aumenta a competitividade, força a redução dos preços do gás, melhora a inovação e os investimentos. Estão previstos mais de 60 bilhões de investimentos nesse novo modelo. E até 2030, a gente deve triplicar o fornecimento de gás natural no Brasil. Nós estamos trabalhando com matrizes energéticas cada vez mais sustentáveis e, agora, em contramão de tudo isso, agora, isso leva a dois problemas, né, Kalina? Leva um tempo para virar realidade, de 2 a 5 anos, para que isso aconteça na prática, na ponta do lápis para a sociedade. E uma surpresa por parte da Petrobras, aumentando 39%. Não é 3%, 39%. Se fosse 3%, já é difícil repassar. Mas 39%, que representa 31% para a indústria, é uma cacetada. Viu? Então, isso que pode acontecer. Mas a nova legislação é muito boa, mas tem esse timing para que ela produza efeitos. E nós sabemos, Cervoni, da perda de competitividade da indústria nacional frente a outras, né? Eu gostaria de saber também sobre o que mais é urgente, né? Esta nova lei do gás foi um avanço, sem dúvida, nós acabamos de ver aí, como você disse, é um insumo fundamental para a indústria, mas questões tributárias também são importantes. Eu gostaria de saber da expectativa de vocês a respeito dessa questão. Temos empresas com dívidas trabalhistas também de uma maneira bastante complicada, questões previdenciárias, enfim, o que urge nesse momento e qual a expectativa para esse ano de 2020, onde as coisas talvez não saíram na velocidade como nós esperávamos em 2020, agora para 2021. É muito boa e, infelizmente, nós temos problemas de competitividade com países lá fora, especialmente na Ásia, que muitas vezes não praticam práticas leais de comércio. Então, tem isso, né? E os governos, do outro lado, estão incentivando e subsidiando demais suas indústrias. E, muitas vezes, esses produtos entram no Brasil com preços subsidiados, com dumping, etc. Então, isso já é um problema. Mas, sinceramente, Fernando, muitos dos problemas, talvez a maioria absoluta dos problemas que a gente vive no Brasil, são causados por nós mesmos, dentro do Brasil, né? O Brasil vem adiando há décadas as soluções que urgem, né? Os problemas não são resolvidos. Você pegar um discurso de um líder industrial da década de 30 e hoje, não tem tanta diferença assim. Então, nós precisamos do senso de urgência e de um projeto do país, não planos de governo, mas projetos de longo prazo, tanto nas esferas federais quanto estaduais, né? O problema é que é um desastre no Brasil. Não bastasse a falta de concorrência lá fora, eu já citei aqui 1,5 trilhão de diferença de custo pelo custo do Brasil, você não tem concorrência entre os estados, das questões tributárias, incentivos fiscais, que por décadas foram sendo dados, é a lei do puxadinho. Você não resolve de maneira consistente, de maneira federativa os problemas e começa a criar problemas entre os estados. Isso afastou a indústria de São Paulo,
para outros estados da federação. Se você comparar o próprio ICMS, que é o maior imposto que a gente paga, né, você concorre com 12% em São Paulo, e nos estados vizinhos pode chegar a 0,1%, a 1%, a 2%, a 3%. Isso faz com que notas fiscais rodem pelos estados. Você aumenta a informalidade também pela falta de competitividade. Isso é um desastre dentro do Brasil. Empresas concorrendo, pagando todos os impostos. É uma paulada o que se paga de imposto no Brasil. Nesse momento ainda, o Estado de São Paulo tem a criatividade de aumentar impostos, especialmente o ICMS. No momento que ocupou com monstro tributário, né? Nós temos a questão previdenciária, a trabalhista, a fiscal, os gastos do governo. Ou seja, não tem mais bala de prata, né? Rafael Cervoni, vice-presidente da Fiesp, muito obrigado pela participação aqui. Vamos torcer pela melhora no quadro industrial brasileiro. Obrigado. Se Deus quiser, vai melhorar.